Diante de todo alinhamento de conceitos para se entender o que de fato é conhecimento, vamos para o assunto deste contexto, a fenomenologia do conhecimento teológico. Vamos para a introdução à teologia propriamente dito, e aqui a natureza da teologia. Abre aspas. Se você não se preocupa com teologia, isso não significa que você não tenha ideia alguma sobre Deus. Significa isto sim, que você tem uma porção de ideias equivocadas, ruins, confusas e ultrapassadas. Fecha aspas. Isso é um recorte de C.S. Lewis. Etimologicamente, o termo teologia foi criado pelo grego Ferécides. O termo é extraído de dois vocábulos gregos, a saber, theos, significa Deus, logia, significa tratado ou estudo. No caso, tratado ou estudo sobre Deus. Sendo assim, teologia é um estudo ou tratado sobre Deus. Tecnicamente, a teologia é a ciência de Deus e das coisas divinas baseadas na revelação feita ao homem por meio de Jesus Cristo e sistematizada em seus vários aspectos no âmbito da igreja, segundo William Burton Pope. A teologia como ciência fenomenológica tem como principal objeto de estudo Deus. Ela parte do princípio de que o conhecimento a respeito do Supremo Ser já tenha revelado, e esta revelação é o fundamento de todas as afirmações e pronunciamentos teológicos. O que não foi revelado não pode ser conhecido, estudado ou explicado. A teologia é a mais elevada reflexão divina quando é biblicamente ortodoxa. A teologia abrange vários ramos. Vejamos. A. Teologia exegética. Exegese, do grego extrair. Esta teologia procura descobrir o verdadeiro significado das Escrituras através da própria Escritura e documentos históricos paralelos a seu tempo. B. Teologia histórica. Envolve o estudo da história da Igreja e o desenvolvimento da interpretação teológica doutrinária. C. Teologia dogmática. É o estudo das verdades fundamentais da fé, como se nos apresenta nos credos da Igreja, atualizado para a teologia sistemática. Ou seja, o dogma é a doutrina e a sistemática, como se explica o dogma. D. Teologia bíblica. Traça o processo da verdade através dos diversos livros da Bíblia e descreve a maneira de cada escritor em apresentar as doutrinas centrais. A teologia bíblica está dividida em duas partes: teologia bíblica do Antigo Testamento e teologia bíblica do Novo Testamento. E teologia sistemática. Neste ramo de estudo, os ensinamentos concernentes a Deus e aos homens são agrupados em tópicos. As principais doutrinas sistemáticas são a chamada doutrina de Deus, teologia, João 7, do 16 ao 17. Abre aspas. Respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se falo por mim mesmo. Fecha aspas. Por exemplo, a existência de Deus, a natureza de Deus, os atributos de Deus comunicáveis e incomunicáveis. A doutrina de Cristo, Cristologia, Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim.
Estando Maria, sua mãe, desposada com José antes de se casarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. Essa doutrina ensina a natureza de Cristo, os ofícios de Cristo, a obra de Cristo. A doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Essa doutrina vai ensinar a natureza do Espírito Santo, o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo em Cristo, o Espírito Santo no cristão, os dons do Espírito. Doutrina dos anjos, angelologia, Hebreus 1, 13 e 14. Mas a qual dos anjos disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Essa doutrina explica a natureza dos anjos, a classificação dos anjos, o caráter dos anjos, a obra dos anjos e o reino das trevas, propriamente dito de demonologia, em algumas escolas. Doutrina do homem, antropologia, Mateus 19:4. Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? Essa matéria vai ensinar as origens do homem, a natureza do homem, a imagem de Deus no homem. Doutrina da salvação, soteriologia, Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Por exemplo, a natureza da salvação, justificação, regeneração, santificação são os assuntos dessa doutrina. Doutrina da igreja, eclesiologia, Atos 11:22. Chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Essa matéria vai ensinar a natureza da igreja, a fundação da igreja, as ordenanças da igreja e a organização da igreja. Doutrina do pecado, hamartiologia, Romanos 3:23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Essa doutrina ensina a origem do pecado, a natureza e as consequências do pecado. Doutrina das Escrituras, bibliologia, 2 Timóteo 3,16, pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. Essa matéria vai ensinar as necessidades das Escrituras, a inspiração e os materiais dessa Santa Escritura. Doutrina das últimas coisas, escatologia, Mateus 24:3. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo. Exemplo dessa doutrina que vai ser ensinado são sinais da vinda de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, grande tribulação, milênio, juízo. E essa disciplina ainda pode ser subdividida em duas categorias: escatologia geral e escatologia da pessoa, que são duas coisas distintas.